E aí, guys, mais um vídeo daquele em que eu centro aqui e converso com vocês. Como eu fui um dos primeiros porta-vozes aí em relação ao Gimbal Scorp-C da Feiontech, eu gravei esse vídeo, igual vocês viram no título, coisas que eu não te contei quando eu te apresentei esse gimbal. E também depois de alguns meses já, 6 meses praticamente, né, desde que ele foi lançado, algumas coisas que eu peguei de relatos de vocês e que eu fui percebendo aqui e queria trazer esse vídeo também pra gente poder trocar uma ideia. Se você tá vendo esse vídeo e você tem esse gimbal da Feiontech, eu queria que você colocasse aqui embaixo também se tudo que eu tô falando aqui agora é verdade, o que você percebe em relação a isso e como tá sendo o uso do gimbal na sua vida nesse exato momento. Então, a primeira coisa é que esse gimbal aqui da Feiontech foi um gimbal que surpreendeu muito todos nós filmmakers por causa do preço e do que ele entrega. A gente sabe que os melhores gimbals do mercado nesse momento são DJI Ronin e depois Rebuild, o Rebuild 3, depois tem o Rebuild 2S, enfim, tem várias categorias. Só que, pelo preço de R$800, que foi o que algumas pessoas conseguiram pagar nele nas promoções que a gente falou aqui no canal, R$800, até mesmo que se você pagar R$1.300 nesse gimbal, ainda é um preço muito surreal para um gimbal. E desde que a gente recebeu ele, eu fiquei muito surpreso com tudo que ele faz. Testei ele aqui com diversas câmeras para vocês verem. A gente gravou uma masterclass também que se originou por causa desse gimbal. A gente viu que muita gente comprou o gimbal, ninguém sabia utilizar e a gente desenvolveu a masterclass para poder ajudar as pessoas. A nossa masterclass é como se fosse um workshop online para você poder aprender a usar o gimbal, tá? Não só focado em como balancear e tudo mais, mas quais são os movimentos, como faz os movimentos, enfim. Se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo também. Mas só para vocês terem uma noção, o que eu vi em relação a esse gimbal ao longo dos últimos meses que foram passando, né? Avaliando em relação a preço, o material, o que ele entrega. Primeira coisa, ele é um gimbal muito mais sensível. Sim, ele é um gimbal frágil. Logo na primeira semana que eu comecei a gravar a Masterclass, eu deixei ele cair, eu perdi esse... Ele tinha um parafusinho aqui, tá vendo? Olha. E agora ele não trava mais, ele fica... girando aqui assim, ó. Se eu quiser tirar o parafuso daqui e colocar aqui, eu posso também, tá? Ele funciona normal, não tem problema. E além disso, quando eu deixei ele cair também, que ele bateu esse motor aqui lateral, toda vez que eu vou equilibrar ele aqui agora, olha, eu vou equilibrar ele aqui, ele sempre fica, ele vai ficar sempre bambo, né? Solto aqui justamente por ter batido, tá? Então, primeira coisa, ele é um gimbal frágil. Segunda coisa, uma das coisas que mais destacaram em relação ao Scorp-C na época foi pelo fato dele ter aquela possibilidade de filmar na vertical, né? Você pegar o gimbal, fazer 2 cliques ali e virar na vertical. Só que assim como eu já falei aqui em outros vídeos falando sobre o Rebuild S, falando sobre o Scorp-C, e também dentro da própria Masterclass eu falei uma coisa. Ele filma, ele tem essa possibilidade de você filmar na vertical, né, clicando 2 botões ali, mas não é tão usual pra gente o tempo todo, pra quem vai realmente produzir um vídeo inteiro na vertical. Eu não acho tão usual porque a gente perde vários dos movimentos que o gimbal tem. Ele fica basicamente naquele modo FPV, que se você vira um pouquinho pro lado, o gimbal vira pro lado, pra frente, pra baixo, enfim, eu não consigo trabalhar com gimbal dessa forma para fazer todos os movimentos, tá? Então ainda vale muito a pena você ter um plate em L. O plate em L é bem baratinho, vou deixar aqui para vocês aqui, ele custa aproximadamente R$70, R$80 no máximo, e você consegue utilizar qualquer câmera nele. Outra coisa que eu não falei no início quando eu fiz o review, né? Ele aguenta, gente, a Canon SL3 com a 1835, ele aguenta a Canon SL3 com a 1835, o meu kit que tá aqui agora, Sony A7S III mais 1635, é muito mais pesado do que a Canon SL2 com a 1835. A diferença é que, como é uma lente muito mais pesada do que o próprio corpo da câmera, se torna mais difícil de balancear, mas isso não quer dizer que é incompatível, tá? E outra coisa também em relação a esse gimbal, tá? Que eu não te contei no início, é que se você não balancear ele certinho, ele vai tremer muito. E se você não aprender a balancear, você ignorar essa tremulação, você vai cada vez mais prejudicando todos os motores do seu gimbal. E aí vai fazer com que você não consiga utilizar o seu gimbal. E aí a gente tem que lembrar, é um produto baratinho que a gente tá pagando, tá? Embora ele entregue tudo isso que ele entrega, continua sendo um gimbal, ainda o melhor gimbal para poder comprar em 2022, mas ele é um gimbal frágil, então a gente tem que lembrar disso também em relação ao cuidado com os motores, tá? Eu já dei essa dica também no vídeo balanceando o gimbal, mas toda vez que você for balancear, coloca o platezinho aqui na frente para poder suportar a lente, isso aqui, tá vendo? Olha. Coloque esse platezinho aqui, porque isso aqui faz muita diferença na hora de você balancear ele.
com a lente que você for utilizar, tá bom? Ele é um gimbal frágil, sim, ele não é melhor que um Weebill 3, ele não é melhor que um DJI Ronin S3, S2. Esses gimbals são gimbals que têm preços completamente diferentes em relação a esse gimbal. O meu conselho para você é, se você tem grana para poder investir num Ronin, para poder investir num Weebill 3 ou qualquer outro gimbal nesse porte, pode ir que você não vai ter nenhum problema, tá? São gimbals muito fortes, muito poderosos e são os top de linha. Esse aqui é como se fosse o reserva dos mais caros, sacou? Você não tem grana para poder pagar 4 mil reais num Ronin ou ter 2.500 reais, 3 mil reais para pagar no Weebill 3, você vai conseguir pagar 1.200, 1.300 no máximo ali, se você pegar uma promoção até 800 reais, dependendo se você conseguir aproveitar os cupons de desconto do Casal Rec, você vai pagar até 800 reais, cara. Então não tem como competir com esses outros gimbals, tá? Mas mesmo assim, ainda é um gimbal absurdamente incrível. Tudo que ele oferece pra gente, quem tem sabe, é um gimbal muito bonito, muito bem acabado. Todos os detalhes que eles fizeram nesse gimbal, os motores são muito bons, consegue suportar peso sim, só tem que saber balancear, obviamente, né? Se quiser aprender a balancear, tem um vídeo gratuito aqui no canal ou tem a Masterclass também. Os controles aqui continuam sendo muito bons, a bateria continua a mesma coisa, não tenho problema em relação à bateria, né? Eu consigo utilizar até 2 diárias, às vezes, dependendo do que eu estiver fazendo. Consigo utilizar minha câmera que é pesada aqui. Então, cara, o que eu vejo é isso. Ele é um gimbal mais frágil, inclusive, quando eu deixei ele cair também, eu deixei o meu quebrou esse tripézinho aqui da lateral aqui, olha. Esse tripézinho quebrou e eu não consigo mais utilizar ele, tá? Ele danificou mesmo, ele não abre mais. Acho que só esse lado aqui que abre, ó. Ele abre meio torto, tá vendo? Mas ele abre ainda também. Mas, no mais, tirando isso, não é todo dia que você vai deixar seu gimbal cair, né? Seu gimbal não cai o tempo todo a ponto de você levar isso como uma consideração. Ah, não, realmente se cair, perdeu. Sua câmera também, meu filho. Se cair a sua câmera, já era. Então é a mesma coisa, tá? É isso, queria que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês acharam aí em relação a esse gimbal. Se tem alguma consideração também que eu deixei passar aqui que eu não falei, coloca aí que eu trago mais um vídeo desse de review rápido aqui falando sobre essas coisas. E além do mais, ainda não saiu aqui no canal, mas tem tipo pai, filho e irmão aqui dentro dessa família do Scorp, né? A Feruntech também mandou, lembrando que esses vídeos que a gente fez sobre o Weebill, cara, não são vídeos patrocinados não, tá? Esses vídeos são vídeos, eles enviaram pra gente poder testar, mas pra gente falar o que a gente gostaria de falar. E a gente que gostou muito do gimbal indicou pra vocês. Não é um review patrocinado, que a gente fez um movimento pra marca. E olha só isso aqui que legal, cara. Eles mandaram esse gimbal aqui, olha. E eu deixei aqui solto as chavinhas. Olha só, esse aqui é o Scorp Pro. Ele é muito maior que o Scorp C. Esse aqui são pra câmeras de até 6 kg. Tanto que ele é muito mais pesado. Só o gimbal em si deve pesar uns 2,5 kg. Esse aqui, ele é sinistro, tá? Sinistro. A construção é outra, o material é outro. É muito bom. E esse aqui eu aconselho caso você tenha, tipo, Blackmagic. Eu vou produzir de Blackmagic, eu vou produzir com as câmeras maiores de cinema. Esse aqui vai super bem. Inclusive, ele tem a manopla dele, que é essa manoplinha aqui, né? Ela fica separada. E olha só isso aqui. O Follow Focus, pra gente poder trabalhar. Aqui a gente tem o controle do gimbal em si também, o REC. E aqui a gente tem uma telinha para quando a gente estiver utilizando. É muito legal isso aqui. E claro, eles também têm o Scorp Mini, que a gente fez o review quando a gente estava lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que também foi muito legal. Enfim, guys, é isso. Queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês tiveram algum problema com o Scorp C, como foi a experiência de vocês ao longo desses últimos meses aí utilizando esse gimbal, se ele tem ajudado, se você gostou e também com qual câmera que você está utilizando, qual câmera e qual lente você está utilizando. Sabendo isso vai ser muito legal, porque esse vídeo vira um vídeo interativo, tá bom? A gente se vê aí ao longo dos próximos dias, conversando sobre tudo que a gente gosta, tecnologia, audiovisual, equipamento, evolução. É isso. Evoluam, sejam felizes, adoro essa frase, aprendi com o Liberato e até o próximo vídeo. Se você domina o movimento de câmera, você consegue criar uma profundidade incrível no storytelling do seu filme. Mas essa não é uma tarefa muito simples, você precisa aprender todos os conceitos. Por isso que a gente criou a nossa Masterclass de Gimbal. Nela nós passaremos por todos os conceitos básicos de configuração e balanceamento do seu gimbal, com diferentes tipos de câmeras e lentes, passando por todos os movimentos essenciais e finalizando com técnicas avançadas de movimento. Você vai ver que você vai aprender muito mais do que apenas ligar o seu gimbal e mover os seus pés.
Essa Masterclass é destinada a todos os filmmakers que possuem um gimbal e querem elevar as suas habilidades com movimentos de câmera, tornando seus movimentos ainda mais fluidos, bonitos e cinematográficos.